Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo da série. O objetivo aqui é apresentar para vocês o StudyUp, uma visão geral das funcionalidades do sistema. E nos próximos vídeos a gente vai entrar no detalhe em cada função, tá? Em relação aos requisitos do sistema aqui, eu acho importante pontuar. O StudyUp ele foi desenvolvido com base em Excel e VBA, e isso traz algumas implicações. Ele só funciona em sistema operacional Windows e com um pacote Office instalado no computador. Então, se você utiliza o Excel Online, por exemplo, ou utiliza Linux, ou utiliza, sei lá, o Mac, o StudyUp não vai rodar nesses dispositivos aí, tá bom? Então, só com Windows, com pacote Office instalado no próprio computador. Também não funciona nem em tablet e nem em celular, tá? Então, ele é constituído por 3 páginas principais. Essa aqui, que é a inicial, Home, que é uma espécie de dash com informações de caráter geral aqui, autoexplicativo. Então, só um destaque aqui para os botões aqui. E aqui você volta e passa a semana de estudo, né? Aqui também tem o zoom, diminui e aumenta, a tela full, que redimensiona o sistema com base no tamanho da sua tela, e esse bonequinho aqui, uma espécie de portal que alterna para a próxima página, que é a página de painel de estudos, tá bom? Na página painel de estudos, estão concentradas basicamente todas as funcionalidades do sistema, né? Então aqui você vê essa guia principal, que tem subdividida aqui em 4 grupos, né? Grupo cadastros, subsistemas, informação e acesso fácil, tá? E você tem um ciclo teórico, vou explicar para vocês, e aqui algumas informações da matéria última que foi estudada. Aqui no caso contabilidade, aí tem lançamentos, assuntos disponíveis, cadernos, análise gráfica, que é a próxima página que eu vou estar mostrando, e o raio-x aqui que ainda está em desenvolvimento, né? No grupo cadastro, você tem disciplina links, informações pessoais, links para acesso fácil. Então, disciplina links. Então você realiza o cadastramento das matérias, dos assuntos e linka o conteúdo, tá? Então, simples, clica em matéria, ok. Você pode adicionar, editar, excluir e suspender. Assuntos da mesma forma. E linkar o conteúdo, né? Então, aqui você realiza, você coloca os links do PDF, os links de videoaula, os links dos cadernos, nos sites de questões que vocês utilizam aí, resumos, etc. Você consegue estar linkando aqui no seu assunto. Todas essas informações aqui, cadernos, PDFs, videoaulas. Informações pessoais aqui, você vai realizar o cadastramento das suas informações, nome, concurso, pasta de arquivos. Isso aqui eu vou explicar para vocês, que é importante por conta dos links, né, para funcionar. E algumas frases motivacionais aqui, você clica e adiciona as frases. Links para acesso fácil aqui, então, caderno de anotações da matéria, você escolhe a matéria e vai realizando aqui o cadastramento dos links, né. Anki, que eu utilizo aqui, aí você não precisa mais colocar em nenhum local, só clicar no botãozinho do Anki aqui e ele abre. Eu gosto de deixar essas ideias aqui, que nada mais é que um documento aqui que alguma ideia que eu tenho, eu lanço num documento Word lá e eu tenho acesso fácil dele. E agenda aqui para você realizar o seu planejamento, usar a agenda do Google. Então ao clicar em agenda ele vai abrir a minha agenda do Google. Então aqui o sistema de revisão por pesos. Então aqui eu vou estar explicando isso aqui para vocês. Aqui é só para vocês verificarem o sistema aqui. Ele divide em grupos as matérias, né? Então, matérias gerais, matérias específicas, assuntos no caso, que você está com dificuldade, também para fortalecimento, que são muito importantes se você quer refinar. Então, para cada grupo desse aqui, você atribui um valor de dias, a quantidade de dias que você quer estar revisando, e ele faz esse gerenciamento aí para vocês. É só como parâmetro, né? Porque tem... Mais à frente eu vou explicar para vocês como funcionam aqui as revisões também. Aí tem um ciclo aqui é só o ciclo teórico, né? Porque a gente não faz ciclo de revisão, porque o sistema, meta, e as revisões pendentes, eles fazem esse trabalho pra gente. Então não precisa ciclar, é só seguir o que eles estão falando aqui. Eu vou explicar para vocês também mais à frente. Aqui revisões pendentes, né? Você tem aqui, ó, revisão de assuntos gerais, ele mostra para você que você está pendente, específicos. Cada grupo desse aqui em refinamento. Aqui são revisões de fixação, vou estar explicando para vocês também.
Aí tem o identificador de anomalias de revisão. Isso aqui é quando você atribui, por exemplo, sei lá, 30 dias para revisar um determinado assunto. E você passa muito tempo sem revisar esse assunto, passa muito dos 30 dias. Então ele entra no radar aqui do identificador de anomalias e ele vem para cá. Então. E o meta, que basicamente é o que você precisa para estudar. É só clicar no meta e iniciar os seus estudos. Eu comecei aqui, já estudei conceitos básicos de análise de informação, né? Então imagine que agora o próximo assunto que eu tenho que estudar é redução valor recuperável, contabilidade. Então, o que eu preciso estudar? Eu vejo informações, ele me diz o que eu fiz da última vez, informações sobre a última sessão, estudei 33 minutos, fiz uma revisão teórica, realizei questões de PDF e questões no TEC, né? Então, como ele já está no modo revisão, né? Ou eu faço questões de PDF ou vou, se não tiver terminado, eu vou para caderno de questões. Então é só clicar aqui que ele vai abrir o meu caderno de questão referente a esse assunto aqui. Se eu clicar no PDF aqui, ele vai abrir o PDF. Se eu tiver baixado um resumo compartilhado, aqueles resumos de professores, ou se eu tiver algum resumo específico, ele também abre aqui. E se eu tiver alguma anotação, algum resumo meu que eu faço, sei lá, por algum documento Word, sei lá, por exemplo, ele também abre aqui. Então, e você coloca esses links aqui em disciplina /links, naquele íconezinho de linkar conteúdo, tá ok? Então, vou abrir o PDF aqui para vocês verem. Então ele já abre o PDF aqui. Cronômetro. Quando eu começar a sessão de estudo, então, sei lá, vou começar uma sessão de estudo aqui. E ele vai começar a marcar o cronômetro. Também existe a opção do temporizador, tá? Terminei, fechei o cronômetro e vou realizar o lançamento. Vou realizar o lançamento do que eu estudei. E ele já vem com o tempo que estava no cronômetro já, não precisa digitar. Então eu coloco só alguns, já vem pré-preenchido, né? Então algumas informações você preenche. E isso aqui eu vou estar explicando para vocês mais à frente também, que é como funciona o nosso sistema de revisão, né? Por mensuração, né? Então no SRP você coloca parâmetros de dia de revisão. Então no grupo geral, dos assuntos gerais, matérias de assuntos gerais, são matérias menos relevantes, né? Peso 1, vamos dizer assim, e matérias específicas são, sei lá, no caso da área fiscal, direito tributário, contabilidade. Então a gente coloca parâmetros de dias distintos. Então, com base nesse parâmetro, se você estiver mal nesse assunto, ele reduz. Se você estiver excepcional, ele aumenta. E aí existe aqui um caracterezinho coringa aqui que você escolhe a quantidade de dias que você quer colocar, né? Eu quero colocar, sei lá, quero revisar daqui a 45 dias. Você coloca aqui a quantidade de dias, mensura, tudo é com base em mensuração, né? A gente precisa mensurar porque o sistema esse é o diferencial, funciona com base no que você diz que tá bom, o que tá ruim. E aí você faz as suas anotações, ele aqui também dá sugestão. Imagina que eu fiz 10 questões, acertei 8 e errei 2. Ele deu uma mensuração aqui de ótimo. Então, se eu quiser seguir o que ele está dizendo, eu clicaria em ótimo. Não, mas eu acho que eu não quero revisar em 39 dias, quero aumentar, quero para 45. Então você vai no Coringa. 45 dias, regula. Isso aqui eu vou estar explicando mais à frente também. Aqui puxa a última anotação, para você não perder tempo. Aí você faz só algum ajuste, se quiser, e você realiza o cadastramento aqui no Meta. E para o próximo assunto, né? Qual é o próximo? Responsabilidade tributária. Vamos supor que fosse estudar o PDF, resolver questões do PDF. Então abriria aqui questões do PDF, lançaria novamente e assim sucessivamente, tá bom? Grupo de informação, você tem aqui relatório parcial e o histórico, né? Então o relatório parcial mostra aqui o que você estudou, tempo, as sessões, mostra os assuntos que você estudou aqui e divide nos grupos, né? Se é grupo tipo assunto em fortalecimento, se é assunto específico, se é geral, beleza? E aqui é o histórico, mostra aqui os seus lançamentos que você estudou, e aí você pode estar excluindo, pode estar editando. Quiser ver no detalhe o que você fez aqui, por exemplo, em redução valor recuperável, a informação, e ele mostra aqui o que você fez, informações sobre a sessão de estudo, essa sessão de estudo específica. Então a matéria dela é contabilidade, assunto é redução, valor recuperável, duração da sessão 8 segundos, foi aquela teste nossa. Resolvi 10 questões, acertei 8, errei 2, e que foi a anotação que eu realizei. Como esse aqui eu não estudei, eu vou excluir. Então para excluir é só clicar na lixeirinha ali e tá salvo. Então acabou aqui
que eu excluí. E aqui você vai baixando e você vê os diazinhos. Aqui você escolhe uma data específica e ele mostra, sei lá, botar 15 de janeiro. Ó, sem status na data escolhida, mostramos a data mais próxima. Aqui, como eu não estudei no dia 15, ele vai mostrar mais próximo que eu estudei. Então foi dia 18, beleza? Fechou, o grupo informação é isso. E aqui você tem o acesso fácil, né? O acesso fácil ele é alimentado pelo links para acesso fácil, beleza? Então aqui, o meu Anki, eu clico aqui, ele vai abrir o meu Anki. Se eu clicar em agenda, ele vai abrir a minha agenda do Google. Se eu clicar em ideias, ele vai abrir um documento do Word com as ideias que eu tenho em relação ao estudo, né? Outras ideias que eu queira, beleza? O Anki abriu aqui, o computador está meio lento porque eu estou gravando, beleza? E para cada íconezinho desse também existem atalhos, né? Então aqui, essa aqui é só uma janelinha que mostra os atalhos, existem outros também. E aqui quando eu lanço uma atualização, então imagine que você adquiriu o StudyUp e daqui a 3 meses eu lanço uma atualização com uma função nova, ou com uma correção de bug, ou qualquer coisa do tipo. Então eu disponibilizo, você clica, ele vai mandar você selecionar um antigo e você vai realizar a importação dos seus dados, beleza? E clicar em OK e a partir daí ele vai importar os seus dados. Como eu cancelei, não foi nada realizado. Fechou? Então, a nossa última página aqui é a página de análise gráfica. A análise gráfica, pessoal, ele traz as informações de desempenho, né, em cada matéria com base nos lançamentos que você realiza. Então, aqui no canto superior esquerdo você pode escolher a matéria. Vou escolher aqui estatística. Vai dar enter e ele já vai processando aqui as informações. Então, aqui nesse canto esquerdo nós temos o rastreador de pontos fracos, né? Ele traz 3 pontos aqui de deficiência na matéria. Então, assuntos com nível crítico, em declínio e assuntos em anomalia de revisão. Então, o que seria assuntos com nível crítico de conhecimento? Cada lançamento que se realiza no StudyUp, no caso em revisões, né? Ele tem aquela mensuraçãozinha que vai de insuficiente a excepcional. Então, a cada mensuração dessa aí foi atribuído um valor. Então a escala vai de 1 a 4. Suficiente é 1, excepcional é 4. Então, o que o análise gráfica faz? Ele captura, ele soma esses valores das últimas 5 revisões, né? Sempre atualizando as 5 últimas revisões. E ele mostra aqui pra gente nesse quadrinho aqui, né? Imagine uma situação que você está estudando um assunto e as 5 últimas revisões que você realizou, todas foram excepcionais. Então você teria um gráfico na situação com 20 pontos. Excepcional vale 4, 5 revisões, então 20 pontos. A situação contrária seria um outro assunto que você tirou nas últimas revisões insatisfatória. Então seria 5 revisões insatisfatórias e 5 pontos. Então a curva de conhecimento ela iria de 5 a 20, né? 5 uma situação crítica, ruim, né? E 20 uma situação muito boa, excepcional aí. Em estatística eu tenho um assunto em nível crítico, né? Então aqui ele tem esse cartãozinho de informa que tem um assunto em situação crítica e ele determina que a gente clique em ações para ver as nossas recomendações, né? As recomendações do StudyUp. Então você clica aqui nesse botãozinho, vai abrir essa janela com recomendações, anotações e tratamento de erro. Aqui no caso já está tratado, eu vou clicar aqui só para restaurar a situação anterior. Então, assimetria e curtose, nível crítico. As recomendações que ele passa aqui para a gente é o que? Classificar assunto em nível crítico em fortalecimento. Então, assunto de estatística é assunto de conhecimentos gerais, né? Então, o meu parâmetro, no caso, é 40 dias. Como ele está em crítico, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele do grupo de gerais e vou passar para o grupo de fortalecimento que tem uma revisão mais curta, né? Intervalo de revisão menor. Então, no meu caso, 5 dias. Então, quando eu clicar em classificar em fortalecimento, ele vai sair do grupo de gerais e vai passar automaticamente para fortalecimento. Não só ele, né? Todos os assuntos que tivessem em nível crítico, né? No caso, eu só tenho um, então só vai ele. Imagine que eu tenha 15. Então, automaticamente, todos os 15 iriam para fortalecimento, né? E o intervalo de revisão seria conforme eu determinar em fortalecimento, que no meu caso é 5 dias. Aí ele também sugere o prazo, né, não superior a 5 dias, se estiver em fortalecimento.
E ele determina aqui também que analisa as anotações das últimas revisões para extrair alguma informação e verificar a necessidade de realizar um reestudo teórico de todo o assunto ou de algum ponto específico do assunto, né? Às vezes você está deficiente na teoria do assunto, no caso, reler o PDF, por exemplo. Então, se você quiser verificar suas anotações, você clica aqui, ele diz aqui o que você fez nas últimas anotações, nas últimas 5, e dá uma síntese e mais sugestões aqui embaixo, né? Então, nas últimas 5 revisões, eu resolvi 19 questões, marquei 13 como correta e 6 como errada. E o tempo total dessas revisões foi de quase 3 horas. Né? A minha pontuação na curva de conhecimento é de 9 a 20, de 9 de 20. Então aqui não precisa somar, ele já traz essa informação, né? E ele sugere aqui que resolva um maior número de questões, não menos que 7 e não mais que 15. E realizar revisões com duração de no mínimo 30 minutos aqui. Então, quase 3 horas de revisão e eu só fiz 19 questões. Aqui eu consigo perceber que, talvez tenha sido muita revisão teórica, né? Eu demorei muito nas questões, fiz poucas, eu olhei muito comentário, não sei. Então, ele faz essa sugestão de realizar mais questões, né? Se eu fizer o mínimo que ele sugere aqui, então nas 5 revisões eu teria que ter 35 questões realizadas, né? E aqui eu classifico em fortalecimento todos os assuntos que estão em nível crítico, né? Então aqui já foi classificado. Se a gente for aqui no meta, classifiquei antes, esse assunto assimetria e curtosa, ele não estava em fortalecimento. Mas agora se eu for aqui no meta, ele já vai aparecer aqui em fortalecimento, o grupo dele, e com parâmetro de revisão 5, que é o parâmetro que eu defini aqui para assuntos em fortalecimento, tá? Em declínio, que também em declínio eu também aqui possui um assunto, né? Ele pede para clicar em ações para ver as recomendações. Então, ele recomenda que classifique o assunto em declínio em prioridade. Isso aqui é nos lançamentos. Vou mostrar aqui para vocês, né? Vou voltar aqui para o meta. Imagine que esse assunto aqui esteja em declínio, né? Então vou realizar os lançamentos. Sei lá, estudei 30 minutos. Fiz 8 questões, acertei 4, errei 4. Puxa minhas anotações, vou mensurar, né? Aí, aqui nessa caixinha tem aqui, priorizar assunto no meta. O que acontece? Se eu marcar nessa caixinha, essa revisão ela vai ter prioridade sobre as demais, né? Então, quando você está em declínio, automaticamente os assuntos eles já vêm com priorizar marcado. Então, você não precisa priorizar. Ele faz isso para você tentar não deixar atrasar ou virar anomalia de revisão esse assunto que você está em declínio. Então esse é o tratamento. Ele recomenda aqui também uma revisão mais longa, associar teoria e resolução de questões. E aqui você também pode estar verificando as anotações e ele tem mais sugestões aqui na parte inferior. Resolva um número maior de questões por sessão e realize revisões com duração de 30 minutos no mínimo para esses assuntos em declínio. Né? Então essa foi a recomendação que ele trouxe para esse assunto aqui em moda. E a anomalia de revisão, quando você clica, ele mostra os assuntos que estão com revisões muito atrasadas, né? E aqui ele dá umas recomendações, mas não tem nenhuma tomada de ação aqui para você. É só, sei lá, dicas, né? Anomalia de revisão pode resultar em esquecimento de conteúdo. Era para revisar em 30 dias e já está com 80. Então você vai ter que realizar um reestudo, né? Praticamente, que você esquece. E aí verifique se o intervalo de revisão que você está utilizando condiz com o seu tempo disponível. Às vezes a pessoa passa a querer revisar em pouco tempo, e aí são muitos assuntos para revisar e não consegue revisar tudo e acaba atrasando e cai no esquecimento. Analisa as anotações, sempre analisar as anotações das últimas revisões e tentar extrair alguma informação que ajude a fazer um diagnóstico, né, pessoal? Então esses são os pontos do rastreador de pontos fracos, né? São as fraquezas aqui que a gente tem que tentar combater. Então, nível crítico, que está perdendo conhecimento e o que está atrasando demais para ser revisado. Essa parte gráfica aqui no meio, as informações se referem à matéria em si, entendeu? Então aqui são a quantidade de assuntos ou de questões na matéria, aqui são os assuntos que eu estou insatisfatório, regular, ótimo e excepcional, nível de conhecimento. Se eu quiser saber em estatística o que eu estou insatisfatório, só clicar aqui e ele mostra ao lado, estou com moda, insatisfatório. Na última mensuração. Regular, são esses. O que eu estou ótimo? São esses assuntos aqui. E o que eu estou insatisfatório, não tem nenhum assunto
em excepcional, né, no caso. E aqui mais embaixo você tem as informações por assunto, né? Então você clica na setinha, ele vai dando aqui o seu percentual de acertos, o que você fez na última revisão, e tem essas últimas anotações aqui, se você quiser também dar uma olhada no que você fez nas últimas revisões, nas últimas 5, né? Que o jogo sempre é mais importante, essas últimas 5 aí que é o que mais atual, que você tem de mais atual do seu conhecimento. Então às vezes você vai revisar 10, 15 revisões, mas o que vai valer são as últimas 5, que são as mais próximas aí do momento atual. Então só clicar, se você quiser escolher um assunto em específico, só ir aqui, descer, né, e clicar. E aqui você tem as suas estatísticas para todo o período, para as últimas 5 revisões ou para a última revisão, né? Imagina que você acabou de resolver um determinado assunto e você quer ver o seu percentual da última rodada dele. É só clicar aqui e ele vai trazer as informações, tá bom? Tempo de estudo, autor gráfico. Então sobre análise gráfica é isso. Você pode estar escolhendo todas as matérias aqui. Existem vários atalhos aqui também, que eu vou estar fazendo um vídeo só sobre atalhos. E aí você facilita, né, a manipulação aqui da análise gráfica. Vocês percebam que eu não clico nos botões, eu gosto de usar atalhos. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do StudyUp. Nos próximos vídeos a gente vem no detalhe em cada funcionalidade, tá bom? Obrigado aí.